Bom dia, amigos. Muita paz para todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos permita compreender seus ensinamentos e as mensagens que foram enviadas pelos nossos protetores. Vamos refletir hoje sobre o tema Lei do Progresso, um tema bastante atual e que se encaixa perfeitamente nesse momento de hoje. Porque muitas vezes podemos nos perguntar: por que estamos passando por tudo isso? Qual o objetivo de estarmos atravessando essa crise, esse momento tão difícil? E durante essa nossa reflexão, teremos alguns desses questionamentos respondidos. A lei do progresso é um tema que está contido no Livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata sobre as leis morais, no capítulo 8. E Kardec começa perguntando se os espíritos foram criados uns bons e outros maus. E a resposta é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento, e deu a cada um uma missão, com o objetivo final de todos atingirem a perfeição. Como isso vai acontecer é que é variável. Deus nos dá a oportunidade, através das nossas encarnações, de adquirirmos esses conhecimentos, de nos aperfeiçoarmos a cada dia. Mas Ele nos dá provas, para que possamos vencer e adquirir esse nosso processo evolutivo. E a depender de como nós reagimos a essas provas, é que teremos um êxito maior ou menor nessa empreitada. Então, se aceitamos as provas com submissão, com fé, com resignação, teremos um resultado melhor. Se, ao contrário, reagimos com lamentações, com queixas, nos fazendo de vítimas diante das dificuldades, nosso processo será mais difícil. No livro Céu e Inferno, os Espíritos nos trazem que o progresso é resultado do nosso esforço individual. Quanto maior o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso é fruto do próprio trabalho. Se um espírito se atrasa nesse processo evolutivo, ele não pode se queixar a Deus, aos protetores, ele tem que se queixar a si mesmo. Assim como aqueles que conseguem ter sucesso nessa empreitada, ficam felizes pelo esforço que tiveram para alcançar os seus objetivos. Então, funciona como se fosse um período letivo, em que ao longo do ano nós temos na aquisição dos conhecimentos, adquirimos, nos aprimoramos e somos submetidos a provas para saber se realmente aprendemos verdadeiramente. Assim funciona a nossa encarnação. Estamos aqui com esse objetivo de evoluir, de aprender, de nos aprimorar. E ao longo do tempo somos submetidos a provas e, a depender de como reagimos a essas provas, temos um sucesso maior ou menor nessa empreitada. Kardec pergunta também se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E de que forma o progresso intelectual conduz ao progresso moral? Então, o progresso moral é consequência do intelectual, mas nem sempre seguem paralelamente. O progresso intelectual ajuda o progresso moral à medida que o homem consegue, com o desenvolvimento da inteligência, compreender o bem e o mal. E com o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele pode escolher o caminho a seguir. Mas o progresso intelectual ele acontece de uma forma mais rápida. É só nós olharmos para trás e vermos quanto a tecnologia avançou. Desde coisas simples como a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar prato, o forno micro-ondas, que tanto ajudaram nesses serviços domésticos. Podemos ver o desenvolvimento do telefone celular, que no início funcionava basicamente como um telefone realmente, e hoje funciona praticamente como um computador. Podemos ver o avanço da tecnologia nesse momento em que estamos aqui nos comunicando. Porque nesse momento difícil em que estamos isolados em casa, em que não podemos estar reunidos e falando presencialmente, refletindo sobre esse tema, temos a oportunidade, através da internet, essa ferramenta que a tecnologia nos proporciona, de estarmos aqui refletindo. Então o progresso intelectual ele avança muito rápido, ao contrário do progresso moral, que necessita da nossa autotransformação, da nossa transformação moral, e por isso é tão difícil, porque temos ainda imperfeições,
Os próprios espíritos nos dizem que o maior entrave à nossa evolução espiritual são as nossas imperfeições, principalmente o orgulho e o egoísmo. Se olharmos para trás, vemos que já evoluímos. Então já foi comum os duelos, já foram comuns quando as pessoas que não proferiam alguma crença que era aceitada em determinada época, como foram com os cristãos, eram colocados nos circos e ou eram apedrejados ou colocados aos leões. Já presenciamos situações como as inquisições, como as cruzadas, que em nome de Jesus os homens foram torturados, os homens foram mortos. Já vivenciamos situações em que chegou ao extremo a discriminação das pessoas por conta da raça, como na época do nazismo ou do apartheid. Então vemos hoje que já houve uma certa evolução. Já percebemos que não podemos discriminar as pessoas por conta do sexo, por conta da cor, apesar de que ainda existe essa discriminação, mas já houve uma certa evolução. Hoje a mulher já assume um papel importante na sociedade. Hoje já percebemos que não é porque eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio, que eu sou melhor do que o outro. Então já conseguimos algum processo evolutivo nessa esfera moral também. Podemos ainda nos questionar, mas esse mundo que vivemos é um mundo muito ruim, onde a maldade ainda impera. E Kardec pergunta se essa perversidade do homem é tão grande e que parece realmente que não saímos do lugar, que não evoluímos nada. Mas os espíritos respondem para observarmos o conjunto e veremos que nós já avançamos um pouco. Que precisamos compreender melhor o que é o mal, para que a cada dia possamos corrigir esses abusos. Então temos todos esses exemplos do que fizemos no passado e que já que não mais cabe hoje determinadas atitudes. Então precisamos perceber que apesar de ainda prevalecer a maldade, porque vivemos no mundo de provas e expiações, já tivemos algum avanço. Mas relacionado com esse momento atual, Kardec pergunta se o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. E eles respondem que há um progresso regular. Mas quando um povo não avança depressa, Deus faz com que abalos físicos ou morais aconteçam para que essa humanidade se transforme. E isso cabe muito nesse momento que vivemos hoje. Porque a humanidade vinha caminhando com valores completamente deturpados, em que a individualidade, o materialismo, o consumismo excessivo tomava conta da nossa sociedade atual. E precisou que viesse um vírus, um ser microscópico, para nos mostrar que temos outras necessidades, que temos valores mais importantes, nos mostrar o valor da família, nos mostrar o valor da aquisição dos nossos bens espirituais, nos mostrar o valor da oração. Então que possamos, nesse momento que vivemos hoje, aproveitar, que possamos sair dessa situação melhores do que entramos, porque esse foi o objetivo desse acontecimento. Esse abalo que aconteceu é para que paremos e pensemos no que somos, no que estamos fazendo. Então que procuremos nesse momento fazer boas leituras, assistir bons livros, aproveitar para conversar com nossos filhos, com nossos pais, dar valor ao que realmente interessa, vibrar, pensar, ligar para aquelas pessoas que amamos e que não podemos estar nos encontrando. Então nossos pais idosos, nossos avós, que aproveitemos esse momento para dar valor a eles, para dar um pouco de atenção, também aos nossos filhos que no corre-corre da vida moderna, muitas vezes
Só encontramos ele às vezes na hora de dormir. Então que aproveitemos para conversar, para trocar ideias, que realmente tenhamos essa oportunidade e aproveitemos essa oportunidade que estamos tendo nesse momento. E Kardec pergunta também que de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Então eles respondem que é destruindo o materialismo, é destruindo preconceitos de seitas, castas, de cor, ensinar aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Temos a oportunidade hoje de ver que somos todos iguais, tanto como pessoas como nações, que não podemos ser felizes se o outro ao nosso lado é infeliz, passa por dificuldades. As nações, mesmo as mais poderosas, vêm sofrendo, o que mostra que não podemos viver sozinhos, precisamos cooperar uns com os outros, precisamos ser solidários, sermos fraternos. Então que possamos aprender com tudo isso que está acontecendo e que ao sair, pensemos que precisamos sair mais fortes, mais unidos, pensando uns nos outros. Que saiamos dessa crise sendo mais fraternos, sendo mais caridosos, porque não é à toa que o Espiritismo nos traz que fora da caridade não há salvação. Então que possamos realmente compreender tudo o que está acontecendo e aprender essa mensagem, para que possamos, a partir de agora, sermos homens novos, sermos seres mais voltados para as questões espirituais e não só para a aquisição dos bens materiais, que era o que vinha acontecendo. Que tenhamos força, coragem para superar todas essas dificuldades, tanto as atuais como as que virão pela frente. Que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, nos dando essa coragem, nos dando essa força para podermos vencer as nossas imperfeições, os nossos limites, buscando essa evolução espiritual tão importante e que nos traz tanta paz. Que possamos ter discernimento, serenidade para passar por esse momento, porque com certeza em breve estaremos todos juntos novamente, nos reencontrando no nosso Centro Espírita Cristo Redentor, a nossa casa de oração. Muita paz para todos.